profética de Samuel. Gostaria de cumprimentar os irmãos internautas com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A dinâmica do culto de doutrina vai funcionar igual da mesma do culto de EBT. Os irmãos vão lendo, a gente vai lendo e todo mundo vai no lendo para não ficar algo cansativo, tá bem? Nosso textuário, todos juntos? Então, Senhor, e ali esteve. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Nossa verdade prática. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Quando eu estava lendo a lição, eu gosto muito de Samuel, não vou mentir não. Acho que eu me identifico muito com o profeta Samuel e o profeta Jeremias. Apesar de serem homens, mas eu digo no quesito das histórias deles. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Lendo essa verdade prática, o Senhor Jesus falou no meu coração. Uma chamada, a verdadeira chamada divina. Um alguém, um crente fiel e um propósito. Ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Uma chamada, um alguém e um propósito. Todas as vezes que Deus chama alguém, a chamada divina acontece na vida de alguém. Esse não é um alguém qualquer. Ele é um crente fiel. E ela sempre vem com um propósito. Por mais que às vezes a gente não entenda os propósitos. Mas o chamar de Deus tem sempre um propósito. Na vida de Samuel foi ser um porta-voz da palavra de Deus. Os objetivos: definir o profetismo em Israel, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel e analisar o ministério profético na atualidade. Gostaria de pedir a levita Débora para estar fazendo a leitura em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O ministério profético foi dado por Deus à igreja. A lição de hoje diz respeito ao ministério profético de Samuel e quanto ele foi separado para essa grande obra. Ao longo das Escrituras, Deus levantou homens e mulheres para que fossem portadores diretos da mensagem de Deus ao seu povo. Ao estudar esta lição, que o Espírito Santo nos desperte acerca da necessidade dos dons sobrenaturais para a sua igreja, e mais especificamente o de profecia. Nosso Deus continua a falar ao seu povo por meio deste maravilhoso dom. O ministério profético é um chamado divino para as pessoas que recebem e transmitem mensagens de Deus. É uma das 5 funções ministeriais mencionadas na Bíblia, a saber, Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No Antigo Testamento, os profetas atuavam como portas-vozes de Deus para o povo de Israel, mantendo sua essência como canal entre Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, os profetas não era como a gente vê hoje os profetas. Os profetas hoje, eles levam o título de profeta e só dão profeta. As profecias são, Deus vai te dar um carro, e a chave da vitória está na sua mão. Ele tem a chave de Davi, vai abrir a porta. Mas no Antigo Testamento, as profecias tinham esse tipo de profecia, de prosperidade e de bênção. Mas a maioria dos profetas eram levantados para exortar o povo e trazer o povo para um relacionamento com Deus. E a gente, acho que os irmãos já repararam, né, que os jovens estão falando dos profetas menores, e todos os profetas menores, eles trazem uma palavra um bocado pesada, digamos assim, mas é uma correção de Deus. E nós precisamos, hoje, tem muito crente que a gente chama de crente dodói, que a gente não pode falar que está errado, que ele já se dói, não quer mais ir na igreja. Mas que nós hoje venhamos entender que na correção de Deus há também o amor dele. Ele está apenas nos chamando para estar mais próximos dele, porque sabemos que o nosso Deus é santo e pede de nós santidade. A introdução à nossa levita Ellen Souza, lendo em nome de Jesus.
Nessa lição, veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Lê isso também? Ponto central. Deus levanta verdadeiros profetas que falam sobrenaturalmente às pessoas. Então a gente tem no Antigo Testamento 2 tipos de profecias. Os irmãos aqui todos conhecem, creio eu, o livro de Isaías. Há pessoas que digam que cada capítulo de Isaías se refere a um livro da Bíblia. A passagem mais conhecida de Isaías por ser um profeta é Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação. As profecias do Antigo Testamento, elas falavam de algo do presente, para as pessoas se consertarem, mas há alguns profetas que também falavam de coisas futuras. Mas é como se o enredo dos profetas do Antigo Testamento não fossem falar das coisas futuras, sim das coisas que estavam acontecendo naquele exato momento. Muitas mensagens tratavam do presente, denúncias de injustiças, chamadas ao arrependimento e conselhos práticos. Como eu disse, a meta maior era restaurar o relacionamento entre o povo e Deus. As mensagens chamavam a fé, obediência e transformação de vida. Hoje está precisando de profetas, ser levantados profetas que nos chamem a ter fé, obediência e uma transformação de vida. Porque no tempo de hoje, as pessoas querem tudo para aqui e agora. Aí a fé, você acha que você tem pouca fé porque você pediu e não veio. Em vez de você continuar e buscar ter fé, como o nosso pastor Roger disse aqui muitas das vezes, né? A fé é aquilo, a partir do conhecimento que você tem da Bíblia, é a quantidade de fé que você tem, algo assim do gênero. Quanto mais você sabe da Bíblia, mais fé você tem. Só que as pessoas não querem buscar ter mais fé. Aí falam, hoje é um culto de ensino, e hoje é um culto de EBT, e não vem. E quando vem as dificuldades, ou quando elas colocam ali o pedido de oração e as coisas não acontecem, elas perdem a fé. Começam a perder a perseverança, começam a perder a esperança de que Deus pode fazer, porque elas não estão alicerçadas na palavra de Deus. Chamando também a obediência, porque criança já é desobediente. Mas quando Deus fala pra gente, não faça isso, a gente fala assim, então Deus, é porque eu quero. E você vai lá e faz. Então, Deus chama a gente para ser obediente. E às vezes a obediência vai nos custar momentaneamente alguns prazeres carnais. Mas que a gente possa entender que é bom ser obediente ao Senhor Jesus Cristo. E uma transformação de vida. Muitas pessoas acham que é só vir aqui e o profeta falou assim, que tudo vai mudar na minha vida e eu aceitei a Jesus e eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Mas o evangelho é uma transformação de vida, de pensamento, de coração, de tudo. Não é só uma mudança no que eu visto. Que antes aí eu era do mundo, eu podia vestir calça, e agora eu estou na ADF, eu tenho que vestir saia. Não é só uma transformação notória aos olhos, mas sim uma transformação de dentro para fora. Quando a lição diz, Jeremias foi bem categórico, para quem não sabe, é quando alguém se expressa suas ideias de forma firme, clara e direta, que foi o que ele disse. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Só para os irmãos saberem que ele deu o versículo, né, Jeremias 23, 28, para os irmãos não ficarem aéreos com relação a esse versículo, vamos lá só dar um contexto básico sobre o que fala Jeremias 23, 28. O povo vivia uma vida de qualquer maneira. Viviam todo errado, como eu gosto de dizer. Os profetas e os sacerdotes, contaminados pelo pecado. Adúlteros, andavam em falsidade. Profetizavam em nome de Baal, falavam de si mesmos. Profetas, ao invés de serem usados para confrontar o povo que andava erroneamente, desprezando o Senhor,
que andavam segundo o propósito do próprio coração. Em vez dos profetas irem lá e corrigirem, não é da maneira que você pensa, não é a maneira que você quer, é o que Deus quer. Não. Eles viravam para essas pessoas que andavam todo errado e falavam assim: fique em paz, vai dar tudo certo. Não vai vir mal sobre você, não. Só que a gente sabe, como já foi dito em muitas das lições, que se a gente erra, a consequência do nosso pecado, uma hora ou outra, ela vai chegar. Só que, em vez dos profetas corrigirem as pessoas ao ponto de falarem assim, não vivam uma vida errada, eles dizem assim: não, pode viver a vida do jeito que você está fazendo. Vai profetizar para Baal mesmo, aquele que está sujo, suja mais mesmo, e não tem problema não, fique em paz. Deus vai te dar paz, não vai acontecer nada com você não. Como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Hoje em dia, a Bíblia foi escrita milhares de anos atrás. Mas hoje em dia a gente pode olhar no contexto, não digo lá fora, dentro da igreja, dentro das 4 paredes. Que nós somos a igreja, dentro dessas 4 paredes. Profetas que são levantados, mas que vivem uma vida errada. As pessoas que são separadas para fazer o sacerdócio, naquela altura, o sacerdote, ele cuidava do holocausto, cuidava da propiciação dos pecados, cuidava das ofertas. Pessoas que são levantadas para algo. Hoje em dia são os nossos líderes. Os nossos líderes vivem uma vida errada. Não aqui na nossa igreja, em nome de Jesus, que os irmãos entendam. Mas, em modo geral, a igreja levanta profeta, e o profeta em pecado, o profeta rouba da igreja, o profeta é adúltero, o profeta vive na mentira, o sacerdote não fala o que Deus manda, o sacerdote prefere dar uma palavra de conforto, mesmo sabendo que a igreja precisa de uma palavra de confronto. E eu falo isso com muito temor do Senhor Jesus. Que nós, nessa noite, nós venhamos ser como Samuel, que mesmo em um lugar corrompido, ele decidiu ser um sacerdote fiel ao Senhor Jesus. Que nós venhamos ser profetas, venhamos ser sacerdotes, que não nos acostumemos com as coisas da terra, que nós venhamos negar os desejos da carne dia após dia. Não estou dizendo que nós somos melhores ou piores que outras pessoas. Nós todos somos humanos. E aos olhos do Senhor nós somos todos iguais. Todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória. Mas graças a Deus e a Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, por nós todos, Ele nos deu o livre acesso de simplesmente dobrar os nossos joelhos com o coração rendido e falar assim: Senhor, me perdoa. Me ajuda a ser um pequeno Cristo aqui na terra. Que Cristo veio e nos mostrou que é possível viver uma vida sem se contaminar. Que nessa noite nós venhamos decidir não nos contaminar, como sacerdotes e profetas do tempo de Jeremias. O ponto central: Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente às pessoas. Em tempos de calamidade, Deus sempre levanta um profeta. Os irmãos vão perceber que os profetas sempre são levantados no momento em que o povo ou está adorando alguém, ou o povo está em pecado, ou o povo se esqueceu quem é Deus. Moisés. O povo estava lá no Egito, alguns adoravam, outros não. Eles clamaram, Moisés veio, libertou eles. Depois Deus levantou o próprio Samuel, que Ofni e Finéias eram para ser sumo sacerdote, subir ao sacerdócio, mas viveram uma vida errada. Mas Deus levantou Samuel, a saber, Miqueias, vivia em um tempo corrupto. Ele se perguntava muito para Deus: ó Senhor, mas olha o povo, ó Deus, olha a situação. E Deus sempre falava com ele assim: fique em paz, que a minha justiça vai acontecer. Jonas, que é a história mais conhecida da Bíblia, foi levantado para ir para Nínive e falar assim: Nínive, olha, acabou para vocês. Ele não deu, muitas pessoas pensam que Jonas foi pregar arrependimento para o povo de Nínive. Não, Jonas foi dar uma sentença. Eles iriam morrer. E acabou. Só que Deus é misericordioso. E se nós fazer igual eles fizeram, reconhecer que estão errados, Deus desce com a misericórdia dele. Tópico 1. Definindo o profeta em Israel. A menção de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27, 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus,
título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali, Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Em 1 Samuel 2, 27 ao 36, não precisam de abrir, que a gente vai dar uma pincelada no que fala lá. O versículo que antecede fala que Samuel crescia no templo e agradava a Deus e aos homens. Mas aí vem um homem de Deus, que a lição diz, um profeta, e fala que ele sabia o que estava acontecendo com os filhos e sabia como que o povo estava vendo as coisas acontecerem e ele não fazia nada. A única coisa que ele, para não dizer que ele não fazia nada, ele só chegou para os filhos dele e falava assim, olha, o que vocês estão fazendo é errado. Só que só isso e acabou. E tem pais aqui, nessa noite, que sabem que às vezes falar, só o falar, não vai adiantar. Ofni e Finéias já eram velhos. Então, às vezes, o pai poderia ir lá dar uma correção. Hoje em dia é tirar o telemóvel, não vai sair. Não sei o que ele podia fazer alguma coisa. E não apenas falar. Mas ele estava velho e deixou as coisas acontecerem. Aí, esse homem de Deus, profeta, vai lá e fala com Eli que ele acabou a sua linhagem sacerdotal. Seus filhos vão morrer. Ofni e Finéias, eu vi o que eles fizeram. E o que eles estavam fazendo é profanando o sagrado. Além deles roubarem no quesito na hora das ofertas, eles faziam as coisas e estavam tudo bem. E para eles estava tudo bem ir lá, se sujar e depois vir e tocar naquilo que era puro. Para os irmãos que não sabem, que foi uma das lições bem passadas, tudo que era, quando foi a construção do templo, tudo era consagrado ao Senhor. Literalmente tudo foi consagrado ao Senhor. Tudo que entrava dentro do altar era limpo. Não podia entrar coisas impuras, porque aquele lugar representava uma santidade, porque Cristo, a saber Deus, estaria naquele lugar. Só que Ofni e Finéias, eu acho que eles não entenderam. Porque Eli, a gente dá para entender que Eli ensinou, porque Eli ensinou Samuel, por que ele não ia ensinar os filhos dele? Eli ensinou, só que Ofni e Finéias decidiram, não quero, pai. Eu quero estar lá com o povo, eu quero me sujar. E tá tudo bem, o pai já estava velho. Então, meu pai não vai levantar, meu pai está fraco, ele não vai levantar daquela cadeira. Meu pai, deixa ele lá. E vão lá e se sujam, e depois vêm e tocam naquilo que era limpo. E uma coisa que eu achei muito linda desse ano, que minha primeira vez vendo isso na DEF, é a consagração do altar. Porque tem pessoas que sobem aqui e acham que é simplesmente pegar um microfone e cantar. Mas a gente tem uma normativa ali da igreja que para subir aqui não é para subir de qualquer maneira, porque este lugar representa um lugar de santidade, é onde a presença de Deus é usada através da pessoa que aqui está, seja num louvor, seja num momento ofertório, seja numa leitura, seja em qualquer coisa. As pessoas que sobem aqui, elas precisam entender que elas são um instrumento do Senhor Jesus para falar aquilo que o Senhor quer que elas falem. Então, 1 Samuel 2, 27 ao 36, chega o profeta, homem de Deus, e fala para ele a sentença dos filhos dele. Seus filhos vão morrer, a sua linhagem sacerdotal acabou. E a certeza disso é na hora que eles morrerem. Aqui vemos, exato, o profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Há pessoas que pensam assim, eu vou naquela pessoa lá porque aquela pessoa sabe das coisas, ela é uma profeta, ela adivinha as coisas. Mas o profeta não é isso. Ele não adivinha, ele não é feiticeiro. Ele é o porta-voz de Deus. E que responsabilidade tem um profeta? Você falar em nome de um alguém. Você ser usado. E esse um alguém não é um alguém qualquer. É o Deus Todo-Poderoso. A menção de profeta no livro, primeira menção, é essa. A gente não sabe o nome dessa pessoa, não é dito. Apenas diz que ele era um homem de Deus. Definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi, com 316 ocorrências no Velho Testamento. Etimologicamente, a definição é incerta, porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais
chamado por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala que o Senhor lhe falou. Este é o fundamento do movimento profético no Antigo Testamento. Alguém poderia abrir a Bíblia em Deuteronômio 18 e 2 Crônicas 20. Então, a gente percebe que a palavra profeta também pode ser chamado de homem de Deus, chamado por Deus, ou um orador. Eles seriam pessoas que falariam em nome de Cristo, seriam um porta-voz do Senhor Jesus na terra. A saber, não falariam coisas de si próprios, mas sim aquilo que Deus ordenou a eles falarem. Deuteronômio 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, a gente percebe que o profeta, portador da voz de Deus, não falaria de si mesmo, mas Deus ordenaria a ele para que ele falasse para o povo aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Seja atravessar o mar vermelho, seja dobrar o joelho, seja pedir arrependimento, o que fosse. Era como se o porta-voz, mais fácil para entender, né? O porta-voz seria o guia do povo. O povo fala assim, o porta-voz disse assim, o profeta disse, vamos para a direita. Todos sabiam que a vontade de Deus era ir para a direita, porque na esquerda vai que tinha um poço e todo mundo ia cair lá. O porta-voz era para isso, para ensinar o povo a andar para mais perto de Cristo, desviando das coisas que eram corruptas. 2 Crônicas 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Bem sei eu os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E às vezes a gente escuta a voz do Senhor e para nós, no momento, não é algo que a gente gostaria de escutar, mas que nós venhamos entender que a voz de Deus é a vontade dele, revelada a nós, independente se for no louvor que você escutou, se foi alguém que te falou, se foi a própria Bíblia, você leu lá no versículo lá e o versículo falou com você, é a voz de Deus, principalmente na Bíblia. Se a Bíblia disse, irmão, é a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que... Eu já fui uma dessas pessoas, só que como eu só tenho 24 anos, ainda estou crescendo na fé, graças a Deus. Mas quando eu era mais nova, eu era da igreja da Assembleia de Deus, Missão. Então a gente tinha muito do irmão levantar e falar assim, você, de assim, com a roupa assim, 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 Deus manda te dizer, você que está do lado de não sei quem. É o costume, é da minha igreja isso. Só que aí eu ficava assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou sentada aqui, Pai, usa o seu filho para falar comigo. E que ele vai lá e fala assim, Karen, você, levanta aí, você vai fazer isso, 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 isso. E às vezes a gente acha que é só assim que Deus fala. E a gente espera vir o pastor Eliel Veras, que é muito usado também, a irmã Severiana também é muito usada como profecias. E a gente espera assim, pastor Eliel Veras levantar aqui, você, irmão Wellington, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Você, Levita Ellen, Deus manda dizer isso, isso e isso. Mas às vezes nem sempre Deus vai te falar desse jeito. Porque se a gente colocar a voz de Deus numa caixinha e apenas numa pessoa, a gente limitar o poder de Deus a uma pessoa, a gente vai achar que Deus nunca fala com a gente. Que você é o esquecido. Deus falou com todo mundo, Deus não falou comigo. Mas se você quer que Deus fale com você, abre a palavra. É a palavra revelada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Lá tem todos os conselhos, todos os renovos que você precisa para a sua vida. Se você está precisando de alguma coisa, não espera vir um pastor levantar aqui e falar seu nome e falar que as coisas vão acontecer. Leia a Bíblia, que além de você sair renovado, você ainda tem mais fé. Amém? Nosso diácono Dalino,
lendo o subtópico 3. Samuel e os demais profetas. Como Samuel deu-se no início da prática de os profetas ungirem reis, segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de que este seria o rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início ao movimento profético formal em Israel, e com Elias ele desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel surgiram os profetas de corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivãos. Por exemplo, Samuel, Natã, Gade fizeram alguns registros reais. Novamente, né? Os irmãos já sabem. No Antigo Testamento, antes de Samuel, não havia reis. Apenas os juízes mandavam. Só que aí o povo inventou de querer um rei. Aí Deus vai lá e fala com Samuel. Samuel obedece à voz de Deus e unge Saul a rei de Israel. A partir de Samuel começou-se a ungir reis. Tanto é que Davi também foi ungido a ser um rei. Também a gente sabe que, como eu posso dizer isso? Os reis tinham profetas. Então, eles tinham pessoas que aconselhavam. Então, o profeta não era alguém que só falava a voz de Deus, mas alguém que sabia o que Deus queria, por causa das escrituras. Então, ele sempre aconselhava os reis aquilo que era melhor para o povo e para o rei, no quesito da fama do rei. A sinopse do tópico. Profeta é o que fala em nome do Senhor. Com Samuel deu início da prática de os profetas ungirem o rei. Então, profeta é o que fala em nome do Senhor. Não é o que fala abobrinha, não é o que fala o que ele quer, é o que fala em nome do Senhor. Então, ele tem que falar o que Deus falaria, e não o que ele quer. Subsídio didático pedagógico. Para traçar um perfil mais exato do ministério de Samuel, considere a leitura deste texto. Samuel, sendo ainda rapazinho, foi favorecido com uma relação divina. Aqui usou a palavra favorecido, mas eu não usaria essa palavra, foi a lição. Ele foi escolhido com uma revelação divina. 1 Samuel 3, 1, 21. Tal revelação dizia respeito à derrubada da casa de Eli. E foi com relutância que Samuel comunicou a mensagem a Eli. Samuel foi crescendo em estatura na presença do povo, e todos compreenderam que ele fora encarregado com o ofício profético da parte do Senhor. 1 Samuel 3, 20. A trágica derrota de Israel e a perda da arca, usada como talismã contra os filisteus, quando os 2 filhos de Eli figuraram entre os mortos, significou o fim da sucessão de Eli e a rejeição do sacerdócio araônico. Embora não seja explicitamente afirmado, Samuel, a única pessoa então vista, assumiu as rédeas até então nas mãos de Eli. Aqui fala a respeito da história de Samuel. Para Ana, novamente, o Senhor Jesus, eu tenho tanta glória lendo essa lição, mas para Ana, que era uma pessoa infértil, Samuel era um sonho. Para Eli, Ana era uma doida embriagada, mas para Deus, Samuel era um escolhido. E às vezes a gente se encontra igual Ana, que chora e parece que a resposta não vem. E às vezes a gente se encontra como Eli, que acha que é ruim demais você vir na igreja e sentir a presença, chorar, né? Sentir a presença de Deus, chorar, não pode chorar, que isso aí é coisa da carne, é emoção, tá doido já. Isso aí é só uma coisa, ele não está sentindo a presença de Deus, não, é que ele está muito triste com as coisas da vida dele, chega na igreja e chora. Mas às vezes a gente entende que ainda tem Deus na nossa vida, e que às vezes as coisas terrenas possam parecer o fim, que eu penso para Ana, ela não poderia gerar. E todo dia, imagina, todo ano, você subindo e vendo uma pessoa, lá, você não tem filhos, lá, você não tem filhos. E sobe monte, desce monte, toda vez eu peço para Deus e Deus não me responde. E na hora que você chega no monte, lá em cima, para você entregar a sua adoração, a sua oferta, você ainda escuta assim, você tá doida? Você só pode estar doida. Chorando de jeito? Tá boa não, ai. Só que Deus tem misericórdia. Por mais que Eli tivesse a vida dele, ele ainda foi usado por Deus.
Falou assim, vá, que Deus conceda, segundo o seu coração e o seu pedido. Samuel, ele cresce, uma coisa bastante interessante, que Samuel, ele vai ao templo e cresce, e vai crescendo e vai aprendendo com Eli os ofícios sacerdotais. E ele aprende, e vê Ofni e Finéias. Só que como foi lido na nossa leitura bíblica em classe, ele não sabia que Deus poderia se revelar da forma que Deus se revelou para ele, chamando ele. Porque nós temos, a nossa mente limita o poder de Deus. Às vezes, para Samuel, Deus poderia aparecer igual apareceu para Moisés. Não sei. Ele nunca pensou que Deus poderia aparecer do jeito que apareceu para ele. Então, Samuel não entendia que era a voz de Deus. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele mostrou que tá tudo certo. Aí ele foi em alguém que sabe. Eli, o que você quer? Não quero nada, volta a dormir. E de novo, Samuel. Eli, de novo, eu tô aqui, o que o senhor quer? Aí ele entende. Quem que estava chamando Samuel? Então Samuel, jovem, foi chamado para um ofício nada fácil. Porque imagina só você ser uma criança e virar para a pessoa que sempre te ensinou e falar assim, então, Deus mandou te falar que tá tudo mal. E o fim não vai ser bom. Eu imagino Samuel nesse momento e falando assim, então, Eli, o senhor falou para falar, mas eu não queria falar, que é uma palavra tão dura. Mas se Deus mandou você falar, fale. Ele mandou você falar, fale, apenas fale. Outra coisa interessante, a gente quer muito ouvir a voz de Deus. Isso eu falei numa pregação, acho que foi de João Barral, que a gente pregou sobre Samuel. A gente quer muito ouvir a voz de Deus. Quer muita gente escutar, Karen. Só que na nossa cabeça ecoa tantas outras vozes que você não consegue escutar a voz de Deus. Samuel escutou a voz de Deus. Os que não sabem, Samuel estava perto da arca. A arca representa a aliança. Representa a presença de Deus. Samuel estava ali pertinho de Deus. Só que ele tinha tantas outras vozes na cabeça dele que ele não conseguiu entender que aquela é a voz de Deus. Que nessa noite nós venhamos mutar todas as vozes, seja a voz do medo, seja a voz do desespero, da ansiedade, do pânico, dos problemas. Que você venha escutar a voz de Deus nessa noite, amém? O desenvolvimento do ministério de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para o seu filho, para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Foi o que foi dito no momento ofertório. Às vezes a gente não tem o que ofertar. E Ana ofertou o seu melhor. E o melhor de Ana não foi um dinheiro, não foi um denário, 2, 10. Não foi muitos anos de trabalho. Foi apenas o filho dela que ela decidiu dedicar ao filho. Samuel, o filho ao Senhor. Samuel mostra pra gente que, mesmo estando num lugar onde há pecado abominável, você consegue crescer com integridade diante de Deus. E eu falo agora para os jovens que estão crescendo, seja como Samuel, nesse momento. Não se corrompa com as coisas do mundo. Por mais que aos olhos sejam bons. Por mais que você fale assim, é da hora, eu quero me encaixar, as minhas amigas fazem, os meus colegas fazem. Não queira se encaixar num grupo onde há pecado, onde as pessoas estão cada vez mais sujas. Queira se encaixar no céu. Vai na porta estreita mesmo, porque a porta larga, o fim é mau. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Atos 22:3, e Timóteo com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres, mas
além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Deus quer falar conosco. Às vezes, agora não é só para os jovens, para todos. Às vezes a gente não quer escutar o conselho do mais velho, porque a gente acha bobo demais. É muito patético. Não quero esse conselho porque é muito patético. Mas Roboão vai ensinar para a gente que às vezes os mais velhos eles têm sabedoria. E os jovens nem sempre estão começando a vida agora. Os velhos já viveram muitas coisas. Roboão, ele pediu conselho para os anciãos. Os anciãos, faz não. O povo não vai gostar. Aí ele pede o conselho para os mais jovens, faz sim. Você tem que ser o cara legal e tem que impor para as pessoas que elas têm que ser assim, que senão elas vão te olhar como um rei fraco. Em vez dele escutar os anciãos e falar assim, tá bem, não vou fazer isso não, vou conceder o desejo do povo, porque o povo está pedindo, vamos lá afrouxar as rédeas, para o povo também continuar com esse, me oferecendo, a gente dando, esse trabalho mútuo. Só que aí, Roboão não quis esse conselho, porque ele queria parecer o cara durão. Então ele vai lá e escuta o conselho dos jovens, que os jovens falaram assim, não, põe mais trabalho para eles. Só que quando ele coloca mais trabalho, em vez do povo trabalhar mais, o povo se rebelou contra ele. E às vezes a gente escuta os conselhos das pessoas mais velhas e a gente acha bobo. Mas às vezes tem coisas que é para o nosso bem. E a gente tem que simplesmente falar assim, tá bem, eu tenho que reconhecer que é para o meu bem. Mas nem sempre os mais velhos vão ter bons conselhos, que senão Jesus não tinha ido lá e ensinado os profetas pequenos. A gente tem que saber, à luz da palavra, a vontade de Deus nas nossas vidas. Samuel cresceu e aprendeu muito com Eli. Ele foi forjado por Deus. E às vezes ser forjado por Deus não é fácil. Às vezes vai te custar muitas coisas. Mas para você de agora, é o que eu tenho o costume de dizer para mim mesma, que eu jamais imaginaria que eu estaria aqui. Primeiro, aqui em Portugal. Segundo, aqui em cima do altar. Para Karen de 10 anos atrás, isso era uma loucura. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Falar em público me causa muito tremedeira. Eu já tremo normalmente. Os irmãos já sabem disso. Já tremo normalmente. Mas quando sobe aqui, eu sinto que este lugar te traz uma responsabilidade muito maior do que estar sentado aí. É você falar da palavra de Deus. Com mais autoridade, para as pessoas, dependendo do contexto. Com mais eloquência. Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui. E o Senhor Jesus foi me forjando de pouquinho em pouquinho. Começou na oração das irmãs, e a tremedeira. E Karen, não dá, filha, você tem que mudar algumas coisas. Eu disse, Senhor, eu não quero não, eu tenho medo. Karen, faz isso. Não quero não, eu tenho medo. Não faz não, Karen. Porque vai dar tudo errado, você vai falar errado. Só que o Senhor Jesus, ele foi me mostrando pouco a pouco que, por mais que doía no momento, eu ficasse desesperada e meu Deus do céu, vai ser o meu fim. O Senhor Jesus, ele foi me ensinando que não era tudo que eu imaginava, que às vezes as coisas eram bem mais fáceis. E por mais que custou muitas coisas para mim, eu de agora entendo que vale a pena. Que valeu a pena cada forjada do Senhor Jesus, cada amassada que Deus me deu. Eu falei, Senhor Jesus, não dou conta. Eu vou entregar os pontos. Não quero mais ser líder, não quero mais participar de ministério nenhum, porque me dói. Me dói ver as coisas acontecendo. Mas o Senhor Jesus disse, Karen, é necessário. Alguém precisa de aprender para depois ensinar. Por isso que é muito importante vir no culto de EBT, culto de ensino da palavra. Nosso pastor Roger, nosso pastor Eliel Veras bem diz, muitas vezes, aquele que não senta para aprender, não é apto para levantar, para ensinar. Porque se você não senta para escutar a palavra de Deus, o que você vai falar para as pessoas? Se você não senta para escutar o conselho do pastor Eliel Veras com relação a qualquer coisa, como é que você vai ensinar outras pessoas? Nós lideramos pessoas, mas a gente não pode apenas querer ser líder para sempre. Um dia vai vir alguém e vai vir e ser a coordenadora de EBT e não vai ser mais a Karen. Um dia vai vir alguém e vai ser o tocador que toca aquele instrumento e não vai ser mais o diácono Pablo ou o pastor Eliel Veras. Um dia vai vir alguém e vai tocar a guitarra e não vai ser o diácono Fredson.
Amém. Em nome de Jesus. Não vai ser mais o cooperador Fredson. Vai vir pessoas. E nós precisamos sentar, aprender, para na hora que vier essas pessoas, a gente está apto para ensinar essas pessoas. Porque foi o que eu disse uma vez numa das consagrações dos jovens. As pessoas estão rasas e fracas na fé porque elas não querem aprender. As pessoas que levantam para ensinar não sentam para aprender. E na hora que levanta para ensinar, gera fés fracas nas pessoas. Pregam apenas prosperidade. Deus quer muito nos abençoar. Isso é um fato. Todos nós sabemos disso. Só que o sol nasce para todos. As dificuldades vêm para todo mundo. Mas a diferença do ímpio para o justo é que o justo tem a certeza da vitória. O ímpio não tem essa certeza. O justo sabe que se ele for fiel e obediente, Deus vai prover. Só que o ímpio, se ele for justo, se ele for fiel, se ele for obediente, mas se ele não tiver fé, se ele não acreditar que Deus é o Salvador, as coisas vão chegar para ele. Da mesma forma que acontece na nossa vida, como cristãos, acontece na vida de qualquer outra pessoa. Então, que nós venhamos, no nome de Jesus, entender que é importante aprendermos a palavra de Deus. Seja eu a dar a aula, seja o pastor Robson, aleluia, oh glória, pastor Roger, seja o pastor Eliel Veras, seja o diácono Danilo, nós venhamos aprender, porque se não quando vier as dificuldades nas nossas vidas, a gente vai achar que Deus é Deus mentiroso, que Deus não pode fazer, que Deus não faz, porque a gente acredita que tudo que a gente quer, a gente tem. Porque as pessoas estão acostumadas a pregar esse tipo de coisa. E eu não estou dizendo que é errado você pregar a prosperidade. Só que eu penso assim, foi a analogia que eu dei na consagração. Se vier alguém aqui, e um profeta, um porta-voz de Deus, falar assim, irmão, Deus vai te dar a chave da vitória. E ele não receber, ele não coloca a culpa no profeta. Ele coloca a culpa em Deus. E Deus não mandou entregar nada. Aí, se ele vem e recebe a chave da vitória, e vai embora e acabou, ele esquece que quem fez foi Deus, e não o profeta. Aí vão crentes assim, eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquele lugar, porque fulano de tal vai estar lá. E quando fulano de tal está lá, ele é usado por Deus. Não, quando fulano de tal está lá, é vitória, é bênção, é prosperidade. E seguem pessoas, e não seguem a Cristo. E quando vem as dificuldades, procuram pessoas. Só que como pessoas são falhas, elas falham e frustram. E no que elas frustram, as pessoas se desviam do caminho do Senhor Jesus porque foram frustradas por homens rasos na fé. Então, que nessa noite nós venhamos, no nome de Jesus, sentar e aprender as Escrituras. Eu não digo apenas só aqui no culto de ensino da palavra. Digo lá na sua casa. Faça um altar de Deus lá na sua casa. Abra a Bíblia, aprenda a palavra do Senhor Jesus. Para que quando vier uma pessoa com uma dificuldade, você apresente Cristo para ela. E não os seus problemas, e não apresente Cristo. Cristo pode todas as coisas. Amém, que senão eu vou pregar. Aleluia. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Essa postura apontava que ele era um homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, que eu havia dito, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, o mais velho, o Eli, o ancião, o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Muitos querem ser usados, mas poucos escutam a voz de Deus. Samuel, ele era jovem, mas ele era obediente. Ele era temente e agia com respeito. Nós viemos ensinar, ainda não tenho filhos, mas em nome de Jesus eu vou ter. Eu quero ensinar os meus filhos a servir a Jesus. Porque sabe quando você fala algo eu tenho convicção daquilo? Eu falo por conta própria. Eu sinto quando a pessoa vem para mim e fala assim, não, eu falo por conta própria. Parece que aquela coisa tem mais veemência, mais autoridade, ela fala com tanta convicção. Fala assim, eu vou falar para os meus filhos, com convicção. Sua mãe serve a Deus. E não tem coisa melhor do que servir a Deus.
Os meus filhos vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, eu quero servir a Deus igual a minha mãe. Aí vão olhar para o Pablo e vão falar assim, eu quero servir a Deus igual ao Pablo. Porque ele gosta de servir. Eu estava em uma igreja e a irmã disse assim, eu nunca vejo você e o seu noivo, já profetizou, Senhor. Eu nunca vejo você e seu noivo sentados juntos. Vocês nunca cultuam juntos. A gente vai na mesma igreja e é um fato. Não sei se os irmãos separaram, mas a gente nunca senta assim, vamos sentar e vamos cultuar. O Pablo nunca está sentado do meu lado. Ou o Pablo está servindo na porta, ou ele está servindo nos instrumentos, ou ele está servindo lá na mesa de som. Por quê? Porque o nosso desejo do nosso coração é servir a Deus. Vai chegar um tempo para todas as coisas. Mas é tão bom você ver pessoas que gostam de servir a Deus, que amam servir a Deus. Porque é tão ruim você pedir uma pessoa para fazer algo. Olha, vai lá e leva água para o pregador. E a pessoa fala assim, de novo eu? Só tem eu nessa igreja? Aí pega aqui o gasofilácio. De novo eu? Só tem eu, não tem outra pessoa? E faz servir a Deus como se fosse um fardo. Não pode ser assim. E às vezes a gente esquece que muitas pessoas queriam estar aí igual o senhor está, irmão Wellington. Em pé, na porta. Já foi uma pessoa que ficou muito tempo em pé na porta na igreja dele. Só que hoje, acometido de uma doença, não pode estar em pé na porta. E olha que privilégio o irmão Wellington tem. Está em pé na porta, servindo. Olha que privilégio alguém tem, porque alguém queria ter a disponibilidade que a Ellen tem, que está ali no som. Mas não podem, porque estão em qualquer outro lugar, porque estão atarefadas demais com as coisas. Um pregador domingo disse assim, que o tempo come o talento. E aquilo falou tão forte no meu coração, que se você chegar para qualquer outra pessoa, acho que é o Wilmar Sattler que fala, né, que esse falta de tempo é um demônio. Não tem o tempo é um demônio. É fato, você chega para as pessoas e ela fala assim, não tenho tempo. Não tenho tempo, eu tenho isso, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem pessoas que decidem enterrar os seus talentos e falam assim, eu não quero, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para ser uma levita, mas, olha, vou cavar aqui, vou colocar aqui o talento que o Senhor me deu, porque eu tenho medo e eu tenho vergonha. Tem pessoas que Deus chamou para um ensino. Senhor, eu sei que o Senhor me deu um ensino, mas eu não quero, vou enterrar o talento. Não sirvo, tem pessoas mais capacitadas que eu. Tem pessoas que Deus chamou com o talento de tocar os instrumentos. Abre aqui, Senhor, eu não quero. Pode deixar para outra pessoa, porque eu não quero. Mas tem pessoas que Deus chamou com um talento e as pessoas não têm tempo para o talento, porque estão atarefadas com qualquer outras coisas. E falam assim, a gente chama, e acontece muito na hora que a gente vai dirigir o culto, a gente chama o irmão e fala assim, irmão, faz o louvor, traz o louvor. Irmã, hoje eu não tenho tempo. Irmã, faz a leitura inicial. Hoje eu não tenho tempo. Porque eu sei que as pessoas aqui não vão lá no grupo assim e falam assim, hoje eu vou chamar esse irmão aqui para fazer a leitura inicial. Hoje eu vou chamar essa pessoa aqui para louvar. São tocadas. Deus me tocou para chamar essa pessoa para fazer um momento ofertório. Porque a gente sabe que aquela pessoa desenvolve um momento ofertório muito bem. A gente chama a pessoa que canta, porque a gente sabe que aquela pessoa canta muito bem. Quando ela canta, a presença de Deus está no lugar. Só que as pessoas não têm tempo para as coisas. Só que Samuel vai nos dizer aqui, não vai nos mostrar, que ele... Aleluia. Essa postura de ser um homem respeitoso e temente a Deus apontava que ele era o homem certo para ouvir ao Senhor, a palavra do Senhor. Então nós devemos estar prontos e não devemos deixar o tempo consumir aquilo que Deus nos outorgou nas nossas mãos, amém? Sinopse do tópico. Tá acabando. Sinopse do tópico 3. Samuel cresceu, desenvolveu-se e aprendeu do ponto de vista do ministério profético com ele. Por isso que a gente tem que vir nos cultos para aprender. E não é ser chato, mas realmente é isso. Às vezes a gente quer cantar e às vezes a gente quer pregar, mas só que a gente não quer aprender. Eu quero tocar um instrumento, eu quero tocar o teclado. Só que se eu não sentar para aprender o teclado, como é que eu vou tocar? Eu nunca vou tocar. Se eu quero aprender a tocar bateria e eu não sento para aprender a tocar bateria, eu nunca vou tocar bateria. Tem pessoas que são chamadas para trazer a palavra, são pessoas que têm o dom do ensino, mas só que elas deixam o tempo comer o talento que Deus deu a elas. Samuel era um líder nacional que exercia os ofícios de sacerdote e profeta. Ele aparece diversas vezes nos relatos do primeiro livro de Samuel, oferecendo sacrifícios pelo povo na consagração dos reis e
Saul e Davi, pelo exército de Israel. É reconhecido naquela geração como um homem honrado e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Como você é reconhecido por onde você passa. E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. É todo importante que um homem de Deus tenha tal conceito diante do povo da cidade. É dever de todo cristão se comportar com decência e honestidade, pois o mundo observa a nossa vida, mas quem ocupa cargo de relevância precisa ter uma vida ilibada. Deve ser um referencial para o povo. Note que a boa fama de Samuel era conhecida por todos. Como você é conhecido? No lugar onde você passa. Seja no seu apartamento, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no caminho da sua casa para a igreja. Como você é conhecido? Samuel era conhecido pelo povo. Só que ele não era conhecido como um qualquer. Ele era conhecido como um porta-voz do Senhor. O ministério profético na atualidade. O dom da profecia. O dom de profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. 1 Coríntios 12, 7 e 11 vai dizer todos os dons. Dom da sabedoria, dom do conhecimento, da fé, da cura, de milagres, da profecia, discernimento de espíritos, dons de línguas, de interpretação de línguas, dom de administração e dom de serviço. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. O ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus, a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecimento divino. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo. Segundo Atos 13:1 e 15:32, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício deste ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Em Efésios 4:11, ele designa pessoas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em Coríntios 12:14, o dom da profecia e vários outros dons que a gente já leu passado. Só para os irmãos terem ideia de a diferença de ser um ministério profético e um dom da profecia. Um chamado, o ministério profético, é um chamado de Deus específico e permanente. Apóstolos, mestres. Chamado soberano de Deus é uma atuação contínua, sempre. Pode ser ensino, correção, revelações e direção para a igreja. Pode ser reconhecido como ofício dentro da igreja. No nosso caso, os pastores, que é o ministério profético. Agora, o dom de profecia é uma capacitação espiritual. É o manifestar do Espírito Santo. Pode ocorrer em momentos específicos. Pode trazer edificação, exortação ou consolação. É um dom do Espírito. Então, a gente percebe que o ministério profético é algo que atua continuamente. Está sempre acontecendo. Mas o dom da profecia pode acontecer aqui agora, e pode acontecer daqui 15 dias, ou pode acontecer na hora que você chegar na sua casa, e se você for casado, Deus tomar o seu esposo e falar com você, ou a sua esposa, não sei. Então, o ministério profético é algo contínuo e um chamado de Deus permanente. O dom da profecia é uma capacitação espiritual e o manifestar do Espírito Santo, e pode acontecer em momentos específicos. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar com a sua igreja por meio de ministério profético. Ainda temos homens que a semelhança de Ágabo. Transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem a autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, alguém, por favor? 1 Coríntios 14, 29. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. E um outro alguém? 1 Coríntios 14, 9. Então, foi o que eu disse no começo da lição. E às vezes a gente espera vir alguém e falar com a gente, mas a Bíblia é a própria palavra de Deus.
E a profecia, ela jamais pode passar das Escrituras Sagradas. Se você ir lá e o irmão falou assim, e você procurar e não... Olha, mas isso não está algo assim, mais ou menos assim na Bíblia. Pode ser a julgamento, não o profeta, a profecia. Que é alguém, 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Vão julgar a profecia dita pelo profeta. Então, a profecia, ela jamais pode passar a Bíblia Sagrada. Ela nunca pode ser o seu guia de fé. Ah, não, porque o pastor falou para mim isso, isso, isso. Que o seu guia de fé seja a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. 1 Coríntios 14, 5. Amém? E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então a gente percebe que a profecia não é algo para mim, é para a edificação da igreja. O Senhor continua a falar à sua igreja, tanto por meio do dom da profecia, quanto pelo ministério profético. Então a gente entende que a profecia, nós devemos buscar a profecia, falar com o dom, através do dom da profecia, mas não para nós mesmos, porque sabemos que isso vai edificar a igreja do Senhor. Que nós venhamos, como o pastor Robson, ele disse no monte passado, que nós venhamos buscar o dom do Espírito Santo, porque a igreja carece dos dons do Espírito Santo, carece do ensino, carece da profecia, carece da cura. Nós precisamos ser nós a buscar e não esperar vir alguém e falar assim, você vai ser usado. Só que se você não buscar aquilo, como que Deus vai saber que você quer aquilo? Como um pai, a gente chega no nosso pai e fala assim, pai, eu quero isso, 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 eu quero um carro do ano, um carrinho do ano, aquele carrinho de brinquedo. Senhor, eu quero um Kindle para me ler. Senhor, eu quero um celular. E se você não falar com Deus, Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que você quer, antes mesmo de você pensar que você quer. Mas Ele quer ouvir de você. Fala assim, Deus, eu quero o dom da cura. Deus, eu quero o dom, Senhor Jesus, de interpretar as línguas. Olha que maravilhoso a gente estar aqui num culto de quinta-feira, que é um culto mais fervoroso, e Deus tomar alguém para falar em línguas, e você se levantar daí do seu lugar e começar a interpretar aquilo, aquela língua que aquela pessoa fala. Que culto maravilhoso! Imagina só a gente estar aqui e Deus levantar alguém lá do fundo e falar assim, levantar ele com o dom de profecia e levantar e edificar a igreja, que seja na exortação, que seja na correção. Que nós nessa noite nós venhamos buscar cada vez mais os dons do Espírito Santo. Irmãos, vai custar algumas coisas, vai custar algumas renúncias. Isso é fato, porque Deus quer de nós santidade, mas que você venha perceber que vai valer a pena. Cada não que você negou para o pecado, não quero o pecado, não quero isso, não quero, eu quero viver, eu quero buscar o dom. Vai valer a pena, que você vai perceber que através da sua vida, a igreja, não só uma pessoa, mas a igreja vai ser edificada. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, que senão eu falo demais.